Olá, eu sou Thaís Dávila e está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. Começou nesta semana o prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural de 2024. O prazo da entrega termina em 30 de setembro. A declaração deve ser feita no programa Gerador, disponível no site da Receita Federal. O imposto pode ser pago em até 4 cotas iguais. O valor mínimo a ser pago é de R$ 10 e a multa para quem apresentar a declaração fora do prazo é de 1% ao mês. Já pensou uma Embrapa da comunicação para o agronegócio? Essa foi a provocação do professor José Luiz Tejon, publicitário e uma das grandes vozes quando o assunto é a comunicação do agro. Eu conversei com ele durante o CIAVES. Confira. A comunicação no agronegócio é o grande desafio do setor. O Brasil já venceu muitas vezes festivais de publicidade e propaganda, mas não consegue fazer o mesmo barulho quando o assunto é agronegócio. Aqui comigo um especialista no assunto, professor José Luiz Tejon. O que falta para o produtor brasileiro aprender a se comunicar melhor? Bom, Thaís, falta para a gente uma organização. Nos falta uma Embrapa da comunicação. Eu conversava agora aqui no CIAVES com a Silvia Machurra, presidente da Embrapa, e falávamos sobre isso. Nós vamos ter aí COP30, temos a necessidade de exercer uma comunicação empática, inteligente, constante e permanente com os nossos mercados consumidores. E não é só falar com o mundo business to business, falar só com o mundo do governo, com o mundo dos sistemas públicos dos países para quem a gente vende. Nós precisamos falar com a sociedade desses lugares, porque temos, por exemplo, na área da proteína animal, um trabalho que eu considero impecável. Geneticamente falando, manejo, setor agroindustrial, aliás, um show maravilhoso aqui nesse salão da proteína animal, e temos um compromisso de sanidade tropical que hoje é modelo, inclusive, para o desenvolvimento na área da proteína animal para muitos países, até no mundo do zebu, onde estamos exportando tecnologias para as fontes que nos originaram esses animais. Isso vale no suíno, na ave, no pescado, enfim. Temos um espetáculo de trabalho na área da produção. Portanto, temos competência de produto, temos uma competência única de custo, né? E está nos faltando uma competência que faça justiça a esse trabalho de produto, de custo, e mesmo com as dificuldades que nós temos de distribuição, de logística, eu ouvi de setores de trading, de setores de governo, na China, por exemplo, dizendo: vocês são os heróis, vocês conseguem produzir do outro lado do mundo para eles, cruzar todo o oceano e entregar aqui um produto de ótima qualidade num custo competitivo. Portanto, nós temos esse talento. Está nos faltando o charme da propaganda, né, que é consumidores, que vocês estão hoje comendo, consumindo produtos feitos por seres humanos que trabalham com uma dedicação e um amor impressionante, que é o caso da produtora, do produtor brasileiro. Muitos, a grande maioria aqui, todos vindos na origem, somos tataranetos, bisnetos, netos de todas as populações, de todos os povos do mundo aqui, na condição tropical brasileira. Então, está nos faltando isto. Para que a gente faça isso, é necessário que haja uma organização desse conceito, que haja uma orquestração desses sentimentos. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando formos falar com o mundo, para não aparecermos de maneira alguma como arrogantes, soberbos, soberba, prepotência, jamais dar a entender em nuance algum que você é melhor do que os produtores da China, melhor que os produtores da Índia, melhor que os produtores da África do Sul, melhor do que os produtores da Europa.
muito cuidado. Ao contrário, abraçamos todos os produtores do planeta inteiro, porque o mundo precisa de todos eles, e nos colocarmos como alguém que está desenvolvendo um conhecimento no cinturão tropical do planeta Terra, que é um local em que nós temos, de fato, graças até mencionando de novo a própria Embrapa, nós temos um conhecimento científico-tecnológico tropical, que ele é o mais avançado do planeta Terra. Temos um Senargem em Brasília, Centro Nacional de Recursos Genéticos, que é o maior banco genético tropical do planeta Terra. Temos esse conhecimento, aprendemos a fazer isto neste ambiente do planeta onde está o Brasil. E esse conhecimento brasileiro, ele é rico, vital e fundamental para todos os países que se encontram nessa mesma faixa tropical, do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, principalmente num mundo que está mais consciente com relação aos aspectos da mudança climática. Então, o Brasil é um espetáculo. Temos que transformar este espetáculo num show que as pessoas assistam e se encantem, mas se encantem emocionalmente, com o coração, com a alma e com um cuidado espetacular de generosidade na nossa linha de comunicação, de publicidade com o mundo. Então, isso está nos faltando. Para a gente realizar, voltando aqui ao tema, nos falta uma Embrapa da comunicação, porque é um lugar, um núcleo. Nós temos que ter um núcleo, não é com muita gente, um núcleo de 3, 4 publicitários, um núcleo que nós pudéssemos ali, a partir também de pesquisas e levantamentos, pudéssemos a partir dali fazer um trabalho como é um trabalho que uma grande multinacional faz, trabalho que uma Coca-Cola faz, que uma Unilever faz, é um trabalho como se estivéssemos, a própria JBS, uma das maiores do mundo hoje na área da proteína animal, é um trabalho de inteligência de comunicação que o Brasil precisa exercer pelo porte que ele passou a ter, pela importância. Se nós não tivermos uma estratégia dessa definida, nós somos, qualquer ataque que nos é feito, às vezes por pessoas bem intencionadas, mas que não têm conhecimento, falam alguma bobagem qualquer relativa à produção brasileira, ou algum detrator que faça isso sob um ponto de vista até de uma disputa competitiva, nós ficamos muito vulneráveis por não termos uma proteção de imagem. Então, nós precisamos de um trabalho desse, Thaís, por proteção da nossa imagem, olhando o seguinte: hoje nós somos a 4ª maior agricultura do mundo, nós somos os maiores fornecedores hoje, exportadores de proteína animal do planeta, vamos dobrar de tamanho, a piscicultura vem aí, a área de peixe vem aí, vai crescer, nós temos chances de crescer em tudo que nós já fazemos, até porque o mundo vai continuar se desenvolvendo, crescendo, e esses países, grandes consumidores brasileiros, vão, inclusive, elevar a renda média das suas populações. Se você pega a China e a Índia, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas em cada um. Imaginam nos próximos 20 anos, elevando a renda média consumidora nesses lugares, dentro de países que estão, de certa forma, na sua potencialidade máxima já atuando, milenares, né? A importância brasileira para o mundo é gigantesca, sem contar com as necessidades todas africanas em lugares onde ainda o desenvolvimento ainda é pequeno. Portanto, Thaís, nos falta, sim, uma estratégia reunida. Se você colocou, as organizações poderiam fazer alguma coisa? Sim, poderiam. Todas as organizações brasileiras que se relacionam com o mundo poderiam ter uma parte dos seus orçamentos de comunicação e de vendas voltado à promoção dessa qualidade institucional. Poderiam ter, até deveriam ter, mas uma ação efetivamente forte, com mídia, com pegada dos principais veículos de reputação internacional, tem que ter uma orquestração e, quem sabe, uma Embrapa, né,
da comunicação não está nos faltando. É um grande trabalho pela frente. A Granja na TV faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente assiste a segunda parte da entrevista com o professor Tejon. Até já! A Granja na TV está de volta. Vamos assistir agora a segunda parte da entrevista com o publicitário José Luiz Tejon, falando sobre a importância da comunicação para o agro brasileiro. Tejon, você fala do Brasil comunicando para o mundo o potencial do seu negócio, do seu agronegócio. Mas tem um fator também que preocupa e deveria ter bastante atenção também dos comunicadores, que é o próprio consumidor brasileiro, né? Aquela síndrome do vira-lata, o agro mata, aquelas coisas que quem não entende fala do setor. E eu vejo, como jornalista, o setor falando, como eu gosto de dizer, pregando para os convertidos, né? Como é que você vê essa comunicação do agro para o próprio consumidor brasileiro diante de tantas coisas erradas que se fala sobre o agro? Olha, a gente precisa até colocar um pouco de bom senso nessa história. Pesquisas que eu realizei em áreas urbanas, quando você fala agronegócio, é como se você falasse do negócio da aviação, um pouco assim. Mas quando você fala com consumidores leigos, agricultura, famílias agrícolas, alimento, o brasileiro considera que agricultores estão dentro das 5 atividades vitais para suas vidas nas cidades. Essa pesquisa que a gente fez, nós apresentávamos uma lista de 50 profissões para escolherem as 5 que eles consideravam vitais para suas vidas. E é bombeiro, médico, professor, policial, agricultor. Portanto, calma. Não é tanto assim, então. Então, assim, quando falamos, o pessoal não gosta de cuidado, não generalizem, não é verdade isso. E existem alguns segmentos, por questões, às vezes, ideológicas, por questões que não são efetivamente as questões técnicas, racionais, podem criticar a palavra agronegócio como sendo uma coisa que nos lembraria os lordes de terra, que nos lembraria os coronéis, que nos lembraria... Estas visões, elas não são visões da racionalidade. Então, quando alguém fala alguma coisa assim, ou às vezes até com uma certa ingenuidade, por exemplo, a Anitta, há uns 8 anos atrás, querida Anitta. Anitta do funk. Anitta, que, puxa vida, uma pessoa querida em todos os lugares, por mim também. Ela falou, olha, não vamos tomar leite, porque o leite é coitada das vacas, não sei o quê. Quem fala isso? Aí, a turma do leite na época me procurou, nossa, aí xinga. Sim, reage. Xinga e xinga, né? Xinga de xingar mesmo. Eu falei, pessoal, não é assim, calma, não adianta fazer isso, porque você xinga nisso, você vai estar xingando milhões de pessoas e tal. Vamos dar uma estudadazinha nesse assunto aqui. Aí eu levantei as músicas da Anitta, é um exemplo curioso. Levantei todas as músicas da Anitta e encontrei uma música dela genial. Essa música da Anitta genial é Eu Amo Leite Condensado. Vai me fazer ouvir a Anitta agora. Oi, pessoal, vamos com calma. Aí mandamos lá, gravamos um funkzinho que eu mesmo criei. Anitta, tu é legal, te amamos, puxa vida, tu é um sucesso mundial todo. Olha, mas tem muita gente aí, quando sai da portazinha do meu metrô aqui, ele para ali numa banquinha e toma ali um café com leite toda manhã. O leite é legal, é mais de 1.200.000 de produtor no Brasil, todo mundo gosta. Anitta, te amamos, te adoramos, o leite é legal, fica com a gente e tu já falou também que tu ama o leite condensado, né? Ou seja, a gente tem também que aprender... Uma abordagem não violenta. A gente tem que aprender a tratar essas coisas que surgem, às vezes, de pessoas assim, não são ruins, né? Tem uma ideia na cabeça e fala.
A gente tem que aprender a tratar isso. E a gente tem que aprender também a tratar aquele que é um detrator intencionado por uma razão, às vezes, até competitiva com o agro brasileiro. Porém, se a gente não tiver uma ação estratégica, perene de comunicação, volta ao exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola é um produto que chama Coca-Cola. Vende mais de 1 bilhão de apresentações por dia no planeta Terra. Se tem uma marca para ser atacada, é ela. E ela é simplesmente um espetáculo no mundo da comunicação. Na Olimpíada anterior, o Cristiano Ronaldo... Deixou a Coca-Cola de lado. Coca-Cola de lado. Cristiano Ronaldo, patrocínio da Coca-Cola, ele afasta a Coca-Cola de lado. Água. O que Coca-Cola fez? No dia seguinte, atleta subindo ao pódio para receber as suas medalhas, vários com uma Coca-Cola na mão. Imagina que vai falar mal, Cristiano, tá certo? Mas é uma corporação, por exemplo, eu dou ela aqui de exemplo, porque é admirável, sob o ponto de vista de estratégia de marketing, comunicação, admirável. Então, o desafio que fica é assim, se a Coca-Cola consegue fazer um trabalho tão bonito de comunicação como faz, será impossível o Brasil, rei de qualidade na proteína animal, quarta maior agricultura do mundo, a única que vai poder triplicar, quadruplicar de tamanho nos próximos 20 anos, está nos faltando realmente isso. E com relação ao mercado interno, o que eu sugeriria, aliás, se puder dar um exemplo interessante agora, nessa Olimpíada, falou uma marca aqui, a Parmalat está com uma campanha publicitária lindíssima, com a Rebeca, tá certo? Valorizando ali o consumo do leite, dos lácteos. Então, nós precisamos muito mais. Aqui no Brasil, não é de uma campanha assim, o agronegócio, leite. Leite é legal, leite é bom para a saúde. Quem faz leite são famílias que amam o que fazem. Ou seja, que a própria indústria, por exemplo, do leite, na sua linha de comunicação, reserve ali um pedaço da sua verba para promover a originação do nosso leite, para promover a qualidade e a ligação do leite com a saúde. Isso vale para todas as categorias. E aqui um exemplo muito positivo, que eu enalteci, inclusive, ontem aqui no encontro nosso com a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Thaís, a única categoria de produtores rurais que se organizou por uma estratégia de comunicação foi a BCS, que fez um trabalho, está fazendo um trabalho fantástico com os supermercados do Brasil e nos últimos 12 anos dobrou o consumo per capita da carne suína no Brasil. E os mais velhinhos, já como eu, vão se lembrar muito bem que quando falava em comer carne de porco, nos anos 60, não era uma boa ideia, não. Estavam associados, inclusive, com doenças. E essa categoria passou por uma revolução genética nos anos 80, agroindustrial, manejo, granjas, um show de trabalho hoje. E faltava, quando você falou, o consumidor brasileiro, faltava uma ação de educação para o consumidor brasileiro. E a BCS trouxe a indústria, foi para o supermercado e é um exemplo. Então, o exemplo que a BCS faz é o exemplo que pelo menos 10, 12 outras cadeias produtivas brasileiras teriam que fazer. E eu peço para eles, pessoal, além de fazer isso no Brasil, gente, vamos fazer isso nos supermercados fora do Brasil, porque é um exemplo extraordinário. Muito bem, fica a dica aí para as marcas e os setores brasileiros terem esse mesmo olhar. É que o setor de suínos, que tinha um grande desafio também da questão da saúde, de doenças relacionadas ao suíno, sim, conseguiu fazer. Tejão, muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui no programa Granja na TV. Muito obrigado. Olha, eu também quero parabenizar a Aurora, a marca Aurora,
que hoje reúne 15 cooperativas integradas à Aurora, que fazem um trabalho também muito bonito e na sua propaganda, na sua publicidade, sempre enfatizam as famílias agrícolas ali vinculadas ao seu cooperativismo. Parabéns, Aurora, muito importante mostrar as famílias agrícolas, até porque é inteligente. Vende mais quando você relaciona a tua marca com a originação de famílias agrícolas. Muito obrigada, Tejão, mais uma vez. Obrigada. Ouvir o Tejão é sempre uma aula sobre comunicação. E ainda falando sobre isso, a comunicação no agronegócio, a palestrante e proprietária da Agropecuária Suinhê, Yara Bento Suinhê, entende que o processo comunicacional acontece em diferentes esferas. Confira. Dentro da porteira, quais são os maiores desafios da comunicação? Eu acredito que o maior desafio é com os colaboradores. Eu acredito que é muito difícil esse desafio por uma questão de a falta de instrução, muitas vezes, deles, educacional, eles não serem preparados, não serem treinados, né? Muitas vezes os técnicos entram com vocabulário também que não é o vocabulário usual deles. A questão visual, por exemplo, é muito importante lá. Todos os nossos produtos são super etiquetados para aqueles que não sabem ler. Existe a comunicação também não verbal, que é a do corpo. Muitas vezes eles não conseguem, eles mal se comunicam, muitas vezes entre eles. Então, são vários fatores que fazem com que seja mais difícil, na minha opinião, essa comunicação com os colaboradores, por uma diferença muito no nível educacional, em nível de social, muitas vezes, né, que eles fica muito ainda aquela coisa do patrão e do empregado e não colaborador, né, e facilitador. Mas eu acredito que isso está mudando. Eu acho que hoje, eu falei aí na palestra que eu acredito que nós, como gestores, temos que atuar muito mais como um educador do que como um chefe que manda e os outros obedecem, para trazerem eles para jogar com a gente, para dentro do nosso projeto, para trabalharem juntos, entenderem e crescerem, evoluir como cidadãos e a gente como equipe, né? Eu penso muito nisso. Nessa linha, né, de atuar mais como educador do que como patrão, tem alguma medida prática, de repente, que a senhora possa dar como exemplo? Sim, entre os exemplos é muito treinamento. Eu faço muito treinamento com eles, né, explicando, e é um treinamento muito básico, né? Eu fiz um exemplo aqui, que o pessoal gostou, que é, por exemplo, a gente para muito rodeio na função da época reprodutiva. Eles não entendiam o porquê dessa reprodução, por que essa parada de rodeio. Aí eu fiz uma analogia que o rodeio seria, né, a mesma coisa que um bailão, onde tu encontra, onde o Joãozinho, que é o meu funcionário, meu capataz, encontrou a mulher, foi aquele lugar que eles se juntaram e construíram família, que eu preciso isso no campo também. Então tem que dar exemplos que façam sentido para eles. E, conseguindo fazer sentido no que tu quer, algo que conecte, eu acho que esse é o desafio, conseguir falar uma língua que seja entendida por eles e que faça sentido. Uhum. E quando a gente pensa nas outras esferas de comunicação, né, com os técnicos, com os clientes, com os fornecedores, quais são os desafios? Os desafios, eu acho que é ter uma verdade e uma clareza, né? Por um exemplo, com os meus clientes, por exemplo, quando eu mando, eu tenho frigorífico que eu trabalho há 17 anos. Eu nunca mandei uma vaca prenha, nem com faciola, com nenhum problema. Então, assim, quando tu tem uma transparência, eu diria que, assim, a grande questão nessas comunicações são as transparências. Tu tendo transparência com teus fornecedores, com teus clientes, tu vai embora. Então, assim, este frigorífico compra de mim por quê? Porque eu sou transparente no produto que eu entrego. Se eu tiver algum problema, ele vai saber. Por exemplo, a gente trabalha com bem-estar animal, então normalmente o nosso gado não é machucado, não tem lesões na carne. Então, e ele sabe disso. Então, como ele recebe esses animais lá, sem lesões, vacas realmente falhadas, sem nenhuma doença, eu comunico, eu tenho que fazer essa comunicação do que eu faço e eu ser a cliente e criar essa fidelidade. Eu acho que o segredo disso é ter uma transparência, falar a verdade e comunicar. É simples, mas é um básico que muitas vezes as pessoas não fazem. Nessa questão justamente de, às vezes as pessoas não fazem. O que tu vê no paralelo mesmo? O produtor ele já está aprendendo a criar esses elos de comunicação? Eu acredito que, como é que eu posso dizer? Eu acho que alguns, grande maioria sim, porque é uma questão de fidelização. Eu acho que tem muito aventureiro, né? Por exemplo, assim, eu não vou vender para outro frigorífico para me pagar 50 centavos mais, por 50 centavos, nem por R$2 a mais, porque eu sei a qualidade do frigorífico que eu trabalho, eu sei a seriedade, o pagamento em dia, eu sei como é que é a nossa ligação. Tem gente que se vende, na minha opinião, por muito pouco, e aí perde um baita trabalho que talvez não seja sempre o melhor preço, mas a melhor venda. No final das contas, é preço médio a melhor venda, não é que seja baixo, mas talvez é um preço médio.
Então, eu acredito que o pessoal ainda se aventura, mas está melhorando. É muito importante, até porque as empresas estão fazendo muito isso, sabe? As empresas estão tentando criar prêmios de fidelização, prêmio, cliente premium. Eles estão tentando fazer mais esse tipo de coisa. Então, eu acho que tende a ficar cada vez mais essas relações, esses fluxos de comunicação mais próximos. E aí a tecnologia funciona muito, né? O WhatsApp, as redes sociais, os pagamentos, o Pix. Então, assim, isso aproximou também muito a forma de pagar, a forma de ter acesso a esses serviços. Então, eu acredito que vai melhorar, sim. Na semana passada, no Brasa e Prosa, falamos sobre o momento certo de salgar o churrasco. Mas você sabe o tipo de sal adequado para cada assado? Vamos conferir. Braseiros e braseiros, chefe Ed Dagri, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o sal. Cuidado com o sal. Para finalizar o assado, sempre o sal entre fino. Ah, eu estou fazendo um cordeirinho, que sal que eu uso? Um sal com chimichurri, fica perfeito. Ah, eu estou fazendo só um assadinho em tiras. Vamos utilizar um sal tradicional entre fino. Eu estou fazendo aqui um contrafilé, chefe Ed, com uma gordura especial, sal com pimenta do reino. E eu estou finalizando aqui agora, chefe, de uma picanha. Vamos colocar alho, cebola e alecrim. Eu garanto que fica perfeito. É de quem conhece para quem aprecia. Na próxima segunda-feira começa a chegada dos animais para a 47ª edição da Expo Inter. Os portões para a entrada das estrelas da festa estarão abertos a partir das 8 horas da manhã. São 3.458 animais inscritos nesta edição, entre bovinos, equinos, ovinos e pequenos animais. A Expo Inter começa no outro sábado, dia 24, e promete muitas atrações. A Granja na TV fica por aqui. Um bom fim de semana e até a semana que vem.